Eu começo a mensagem desta noite lendo duas citações do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o amor fraterno. No Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 35, Cristo disse: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Na oração sacerdotal, através da qual ele intercede em favor dos seus discípulos, registrado no capítulo 17 do mesmo Evangelho segundo João, versículo 21, nós lemos: "A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." Estes versículos que eu selecionei para citar aqui estão entre tantos que a palavra de Deus vai falar sobre o amor fraterno, ou seja, o amor que é experimentado no seio da família da fé, entre os irmãos. E o Senhor Jesus nos aponta que através da evidência deste amor, uma outra realidade nos é apontada. Confesso para você que para mim é um desafio falar sobre este assunto, não é? Gostaria de dizer que é algo que eu tenho vivenciado plenamente e estou falando com toda tranquilidade, mas eu não seria honesto com vocês se dissessem isso. Então, isso se torna um desafio para mim também. À medida que leio a Escritura Sagrada e enxergo isso, e é uma das coisas que temos compartilhado na família, inclusive, no momento devocional, uma área em que nós precisamos desenvolver, inclusive como família, não apenas como indivíduo. Isso me faz lembrar uma certa dificuldade ou desconforto que eu me lembro sempre ter desde os dias de adolescentes, quando lia a palavra de Deus, especialmente na versão corrigida, não a atualizada, mas a corrigida, que o apóstolo Paulo, ao falar sobre o amor, ali naquela versão corrigida, traduz como caridade, né? O maior de tudo é a caridade. E eu olhava aquilo como alguém que tem contato com outras matrizes religiosas também na família, e dizia: isso aqui dá uma margem para as pessoas ficarem pensando que a fé cristã tem a ver com assistência social ou coisa desse tipo, essencialmente. Mas o desconforto não diz respeito apenas a um contraste ou uma comparação com outras ênfases religiosas. Mas, sinceramente falando, o desconforto revela a minha própria inabilidade de expressar ou experimentar esta área que está na palavra de Deus como essencial à fé cristã. E nós estamos, como hoje estávamos lendo no momento devocional em casa, o autor do livro falava o seguinte: quanto à ação de cuidado para com o próximo, você tem no meio da cristandade, desde aqueles que olham para isso como o evangelho social e uma distorção do cristianismo, até aqueles outros que olham para a própria essência da natureza cristã. E ele vai dizer: e o cristianismo está em algum ponto no meio desses dois. Como é que a palavra de Deus expressa, resgata a importância do amor fraterno como expressão legítima e verdadeira do cristianismo? Bem, se você é como eu, tentado a buscar entender a fé, a buscar a compreensão dos aspectos da fé, isso certamente vai lhe deixar um pouco desconfortável também. Mas Deus, na sua graça, nos chama a atenção para a plenitude da vida cristã, porque nós não podemos privilegiar ou elencar algumas áreas e dizemos essas são importantes e outras não são tão importantes assim. Certamente tudo que Deus tem para nós é importante. E isto é apresentado por João. Ele convida você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, dando prosseguimento à nossa exposição desta carta. Agora chegando no terceiro bloco final, né, nós começamos a detalhar essa terceira parte da carta de João, quando ele vai se debruçar em algumas porções aqui, não apenas hoje, nós veremos em outra ocasião, ele vai voltar sobre este assunto também, para trabalhar como o cristianismo tem não apenas uma dimensão dogmática de conteúdo, de fé. Nós temos a instrução doutrinária presente nas nossas liturgias, o reverendo Edson acabou de comentar sobre esta prática que carregamos. Nós temos uma percepção como cristãos, se minimamente estamos sensíveis com a palavra de Deus, e que a Bíblia nos chama para alguma ética pessoal,
uma maneira de vivermos a nossa vida, de tomarmos as nossas escolhas. Eu creio que para a maioria de nós não há dificuldade de perceber nenhuma coisa nem outra aqui, né? Nós conseguimos reconhecer isso, mas há um terceiro segmento que João vai tratar também recorrentemente na carta, não apenas esses dois. O terceiro, que é, o cristianismo também tem uma face manifesta na relação social. Ou seja, o cristianismo não é uma coisa absolutamente individualista. Conquanto nós sejamos chamados individualmente a entender a fé, vivenciá-la e aplicá-la na nossa vida, ela não diz respeito apenas a nós e Deus. Não diz respeito apenas à minha relação com o Senhor, mas ela diz respeito também à minha relação com quem está ao meu lado. E aqui preste atenção, porque quando nós falamos quem está ao meu lado, o nosso próximo, nós vemos na palavra de Deus, e a plausibilidade, a razoabilidade também aponta nessa direção, de que a relação com o nosso próximo se dá em níveis e em camadas. Há aqueles próximos que são mais próximos, com quem nós convivemos mais intensamente, conhecemos a vida de forma mais profunda, sabemos quais são as dores, participamos dos alívios delas. A família seria um exemplo disso, ou pelo menos deveria ser um exemplo desses próximos. Junto a esses próximos, ao ponto da Bíblia dizer que há amigos que são mais chegados do que irmão, tem aquelas pessoas próximas do nosso coração. E isso, gente, é absolutamente natural. O próprio Senhor Jesus Cristo, que tinha um corpo apostólico constituído de 12 pessoas, tinha 3 que eram mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Vocês lembram do barquinho, do Monte da Transfiguração e outras ocasiões. E um deles recostava no seu peito. Quer dizer, isso é absolutamente natural, o ser humano ter próximos mais achegados, alguns outros que nós conseguimos ter bons relacionamentos também, mas em um certo sentido há uma proximidade que ultrapassa esta intimidade. Há uma proximidade de categoria espiritual, que é a família da fé, como a Bíblia diz. Eu posso nem ter um relacionamento tão próximo como tantas pessoas, porque é impossível conhecer a história, os dramas, o socorro, estar presente na vida de muita gente. Ninguém dá conta. Aliás, este é um dos desafios pastorais, né? Porque as pessoas sempre demandam do pastor uma atenção e um cuidado, mas aqui tem uma pessoa de carne e osso também que sente, chora, ri, e muitas vezes nós somos levados quase à exaustão, dada a demanda emocional que os relacionamentos exigem. Percebem? Então veja, e se isso é verdade com relação aos pastores, também é verdade com relação aos cristãos. Nós somos chamados a entender, vivenciar, experimentar, participar da história da vida dos nossos irmãos na fé. Mas há uma irmandade que ultrapassa a fé, a irmandade da espécie. Nós somos, neste sentido, também fraternos aos outros, porque em última instância somos a mesma família humana. Temos o mesmo pai e mãe em comum, que são Adão e Eva. Nós compartilhamos de uma mesma realidade. Veja que isso pode ser perdido ao tal ponto dos homens se guerrearem, se matarem, se criticarem, se julgarem superiores ou inferiores a partir de diferenciações de raça, que são construções a posteriori, mas todos nós fazemos parte de uma mesma realidade. E o cristianismo traz a esta praticidade e a esta realidade. João, então, vai descrever como é importante nós atentarmos para este relacionamento, o relacionamento horizontal, o relacionamento entre os pares, como evidência, presta atenção, da saúde espiritual da sua fé. Ou seja, uma das maneiras de você perceber o quão bom, saudável ou espiritualmente você está, é considerar como está o seu relacionamento com outros irmãos na fé. Que lugar que eles ocupam. Irmãos, preste atenção, com temor e tremor que eu falo isso aos irmãos. Nós precisamos atentar a isso. Deus nos tem abençoado como igreja em áreas importantes da nossa vida cristã aqui. A seriedade com a qual nós conduzimos o culto, a liturgia, a doutrina, são valores da graça de Deus no mundo que está se perdendo isso. Nós não podemos negar isso e dar graças ao Senhor. Mas há outros aspectos da vida cristã que, se nós não atentarmos, nós facilmente deixaremos escapar. Em virtude do tamanho da nossa igreja, em virtude da priorização das atividades coletivas e litúrgicas que nós temos. E certamente as relações fraternas estão entre estas aqui. Então eu apelo a você que com a Bíblia aberta nós leamos em 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 12, para considerarmos o que nós podemos conhecer
ou perceber através do amor fraterno, ou seja, do amor entre os irmãos. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida, palavra que será exposta. Nós afirmamos ao Senhor a dependência absoluta da iluminação do teu Espírito, para que esta palavra alcance e produza as transformações espirituais que a nossa vida necessita. Alcance nosso coração, nossa mente, nossas afeições, nossas volições, escolhas. Ajuda-nos, ó Deus, a, assistidos pela tua graça, a respondermos de forma piedosa, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, o amor fraterno, presta atenção, não se trata de uma espécie de pieguice de certos grupos religiosos. O que é a pieguice, né? Pieguice é aquele discurso religioso meloso, jocoso. Eu não sei você, mas eu tenho muito pouca paciência para discurso religioso assim. Aquela coisa que parece uma espiritualidade e tem mais sabor de cana-de-açúcar, né, do que propriamente de cristianismo real. Nós podemos ser tentados a achar que esta expressão, amor fraterno, ou relacionamento entre as pessoas, pode estar na categoria dessa pieguice, daquelas pessoas com a cara melosa, mas não. Ela aponta para uma realidade muito importante da vida cristã, que pode nos ajudar e que deve nos ajudar a diagnosticarmos a própria saúde da nossa espiritualidade. Ao ponto de nós dizermos que é através do amor cristão que nós conhecemos e reconhecemos como evidência o próprio cristão. Ele vai manifestar-se de forma concreta e visível, não apenas discursiva, mas concreta e visível ao quem está próximo, através disso, a sua fé. Vocês lembram que Tiago, quando está escrevendo, diz: você me fala da sua fé e que com as obras são neutralizadas, e eu demonstro a minha fé com as minhas obras. Olha como João diz isso no versículo número 7. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ideias extremamente simples, mas poderosamente reveladoras aqui. Você percebe? Quando João está escrevendo aos cristãos, ele está escrevendo precisamente porque muitos deles estavam sendo assaltados por hereges, por falsos mestres, que faziam discursos intelectuais impressionantes, e aí proporcionava àquelas pessoas um certo desconforto, dizer: poxa, eu não sou cristão dessa maneira, eu não consigo elaborar tão bem estas ideias. E João diz: calma, não compra esse pacote do jeito que ele está sendo vendido, não. Existe uma evidência muito mais simples do cristianismo, que você pode perceber, que é a capacidade de amar. Coisa simples, não é? Por que isso mostra uma evidência do que é o verdadeiro cristão? João vai explicar. Ele começa exortando: amemos-nos uns aos outros. Nós que somos cristãos, que cremos em Cristo, você pode olhar para o lado e muitas vezes você vai perceber que nem sempre a pessoa que está ao lado é tão amável assim. Aliás, pelo pecado que habita em nós, nós tendemos a sentir isso. Eu sou amável, o outro tolerável, talvez, não é? Mas a verdade é que a Bíblia nos ordena, não há uma opção de um cristianismo sem uma expressão de amor fraterno. Nós somos parte do corpo de Cristo, e como corpo estamos unidos uns aos outros, e por mais desconfortável, e muitas vezes será desconfortável essa relação, é assim que Deus trabalha para o aperfeiçoamento mútuo. Eu posso me preservar dos desgastes me ausentando, mas eu não experimentarei o crescimento que virá necessariamente pela relação fraterna. Percebe?
Há aspectos da nossa vida espiritual que serão vivenciados pela ação direta do Espírito Santo em nós, pela oração, pela leitura bíblica, pela meditação. Mas há outros aspectos que serão necessariamente trabalhados em nossa vida pelo relacionamento do outro. Você não pode substituir nenhum nem outro. Não funciona dessa maneira. Há um imperativo bíblico que nós amemos, porque é na atitude intencional, é na decisão deliberada de expressar amor que nós vamos crescendo em áreas à semelhança de Cristo, que de outra forma não cresceria. Você pode passar a vida toda dizendo, Senhor, me ajude a amar a outra pessoa, me ajude a amar a outra pessoa, e continuar enfrentando as mesmas dificuldades, enquanto não houver a disposição para amá-lo. Como alguém já disse, eu não sei o que acontece, né? Eu oro pedindo para amar, e mais problema vem para a minha vida, de que é uma oportunidade melhor para você amar, do que pessoas problemáticas vindo até você. Deus está atendendo sua oração. Você está pedindo para amar mais e está vindo mais tranqueira junto para você, exatamente para que manifeste-se isso. Por isso que João está dizendo, não tem saída, é muito concreto e muito prático. Amem-se uns aos outros. Por quê? Aí ele diz, porque o amor procede de Deus. Não é uma pieguice, não é uma escolha, não é uma coisa romântica. Preste atenção, porque a Bíblia fala de muitas qualidades de Deus, muitos atributos de Deus. Que Deus é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é santo. Porém, quando a Bíblia vai falar do amor, Deus é descrito pelo próprio substantivo e não como adjetivo. Deus é amor. Portanto, é imperativo o amor, porque o amor expressa a própria natureza de quem Deus é. Por que não, o amor fraterno não é uma opção na vida da igreja? Porque o amor fraterno aponta para a natureza de quem o próprio Deus é. Ele diz, o amor procede de Deus. Você conhecerá que alguém está sendo objeto da graça do Senhor, quanto mais capacidade real ele tiver de amar. E por isso ele conclui o versículo dizendo, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por que João faz essa afirmação aqui? Porque o natural na nossa vida não é de fato amar o outro, mas amar a si mesmo. Até o amor que nós dedicamos a outros, preste atenção, pela graça do Senhor, sonde o seu coração para você ver. Muito do nosso próprio amor para com o outro é uma expectativa de receber de volta. E neste sentido acaba sendo um amor por nós mesmos. Por que eu amo fulano? Porque é mais fácil eu receber benefício e amor de volta se eu estou dando amor. Eu planto amor e eu colho amor. Quem é que está no centro dessa questão? Eu mesmo. A dificuldade de muitos relacionamentos e casamentos, inclusive. Não tem mais amor, não tem mais para que ficar o casamento. Eu só dou, não recebo nada em troca. Já ouviu coisas desse tipo? Se eu não estou recebendo, não vale mais a pena. Quem é que está em foco na preocupação? Eu. Então, quando João diz o seguinte, por que não é uma escolha? Por que é imperativo? Porque vem do próprio Deus e porque é possível viver com amor real, uma vez que nós tivemos a natureza transformada pelo novo nascimento. Aquele que nasceu de Deus é precisamente aquela pessoa que consegue agora, pelo poder de um novo coração, não viver baseado no egoísmo principalmente. Não significa dizer que será fácil, que essa mudança será da noite para o dia, que será simplesmente um poder de decisão, mas significa dizer que é possível. Eu tenho uma nova natureza, fruto da transformação espiritual que o Espírito me deu, o próprio Espírito habitando em mim. E eu conheço um Deus que é o quê? Que é amor na sua essência. Com certeza, a crença na nossa divindade em qualquer religião do mundo se refletirá na ética do fiel. O cristianismo afirma um Deus que é amor. Se de fato nós queremos um Deus que é amor, se nós temos experimentado isso em nossa vida, nós temos uma fonte de modelo e fonte de poder para viver desta maneira diferente. Olha o que ele diz no versículo 8 agora. Aí ele faz uma afirmação grave, reforçando a ideia, mas pela linha contrária, pela linha negativa. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Afirmação forte essa, né? Você já conseguiu conceber na sua vida um cristão
olhando somente pela sua declaração de fé, é fácil para nós conseguir isso, não é? Nós privilegiamos isso e alguém chega, abre a boca e diz: eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e faz a recitação do credo apostólico. Nossa, que coisa bonita. Mas a pessoa não demonstra absolutamente empatia, sensibilidade e amor para com o outro. De acordo com João, essa pessoa está reprovada no exame de catecúmenos e não pode professar a fé. Percebe o que ele está dizendo aqui? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Eu digo: não, desculpe, você não conhece a Deus, não. Você conhece a doutrina sobre Deus. Mas o Deus que transforma pecadores de egoístas em pessoas que têm o outro dentro do seu radar, que se preocupa com o outro, que reconhece a falha, que caminha uma segunda milha, que dá, além da capa, a túnica, é precisamente aquele que conhece a Deus, porque teve o seu coração transformado. Isso é um desafio para todos nós, certamente, porque não é o caminho natural humano. Desde a rebelião no jardim, nós naturalmente somos primeiramente autocentrados. Pensamos primeiro em nossas necessidades. Mas pela vinda de Cristo e a ação graciosa do Espírito, nós podemos dar respostas diferentes. Nós podemos responder como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Essas exortações que muitas vezes nos incomodam, a mim incomodam muitas vezes, quando Paulo diz que cada um pense de si, não além do que convém, mas considere o outro superior a si mesmo. Eu não sei se é fácil para você, para mim não é. Mas por isso que está na Bíblia, porque eu preciso ser lembrado que eu tenho que caminhar dessa maneira. Porque se eu não for lembrado, eu me esqueço. Então essas exortações estão aqui para dizer: ei, preste atenção, o caminho cristão é um caminho diferente. É um caminho de amor. É um caminho de quem foi alcançado. É um caminho de quem carrega a sua cruz diariamente, para que Cristo apareça. É o caminho de alguém que quer demonstrar para os outros quem é o Deus de amor. E eu quero demonstrar isso não apenas com palavras, mas com coerência entre as minhas palavras e a minha vida. É isso que João está dizendo. Certamente, para aquelas pessoas que vêm de um contexto de conversão, que estavam fora do cristianismo e da igreja, um dos impactos que ocorre quando ele entra na fé cristã é perceber um espírito fraterno dentro da igreja. Algo que ele não conhecia. Uma identificação familiar, fraterna, como uma verdadeira família. Muitos de vocês, a maioria de vocês, vêm de ambientes cristãos evangélicos, estão acostumados com isso e talvez nem mesmo venham a perceber. Mas para quem não conhece isso, um dos primeiros encantamentos que tem com a igreja, gente, há um relacionamento diferente entre eles. Há amor, a sensibilidade, a mobilização. Nós testemunhamos com todas as nossas deficiências, nós temos testemunhado, eu tenho testemunhado nesses anos que estou aqui, mobilizações da parte da igreja para socorrer quem precisa. Seja uma cirurgia, seja mobiliar a casa, eu mesmo fui objeto disso, não é? Seja assistir em tragédias. Por quê? Porque é uma expressão concreta da nossa fé. E isso não depende exclusivamente, preste atenção, da igreja enquanto instituição. O apóstolo Paulo fala que quando nós temos esta mentalidade cristã, ela nos contamina positivamente em todas as esferas da vida, quando ele diz: aquelas viúvas que não têm família para socorrer, sejam assistidas, mas quem tem a família socorra. Porque às vezes a família não tem uma visão de amor, por mais estranho que seja, porque deveria ser um ambiente natural. Mas quando uma família caminha para Cristo, a relação nessa família tem a potencialidade de mudar para algo que expresse melhor quem é Cristo. O Antigo Testamento encerra as suas palavras falando: eis que converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque uma das evidências da apostasia, da falta de piedade, é a alienação uns dos outros. Ambientes que deveriam ser habitados e governados pelo amor, não o são. Ah, pastor, você está dizendo que eu não sou cristão? Porque lá em casa é desse jeito. Você pode estar pensando. Eu digo: não, eu não estou dizendo que você não é cristão. O que a Bíblia está dizendo é que você pode melhorar nessa área.
experimentar o amor, demonstrar o amor e assim refletir melhor aquilo que você acredita. Percebe qual é o ponto? É isso que está sendo dito. Nós não podemos fazer vista grossa a isso. Mas sigamos. Se o cristianismo egoísta não é um cristianismo, definitivamente, nós devemos estar atentos para aqueles que estão ao nosso lado. Olhar para o lado e ver de que maneira eu estou expressando a minha fé com formas concretas com as pessoas que estão próximas a mim. O que eles percebem de Cristo através da minha vida? Do amor de Deus? Pouco, muito, nada. Se você se sente muito baixo, muito devedor, eu vou sugerir uma coisa para você, que é como eu procuro fazer quando eu me sinto assim. Comece com a humildade de reconhecer o erro. Me perdoe. Eu estou sendo muito falho em amar, estou sendo muito falho em ter paciência, perdi a paciência, falei o que não deveria. Comece por aí. Já é um indício de que pelo menos você está desconfortável por não refletir. E esteja aberto para crescer mais. É como exercício, a gente começa aos poucos, mas vai se desenvolvendo cada vez mais e mais. Saia da sua zona de conforto. Eu preciso de ajuda nisso. Falei para algumas pessoas, eu falei para o Flávio alguma vez, Flávio, eu preciso de ajuda nesse ponto aqui, eu e a minha casa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preciso de ajuda nesses pontos, porque eu não fui treinado, não tenho habilidades e tanto, preciso de ajuda. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer. Eu preciso de ajuda para treinar e desenvolver este aspecto da vida cristã na minha própria vida. Com atitudes concretas, expressar o amor para com os outros. O reverendo Edson reflete bem isso na sua condição de pastor, o seu pastorado reflete um bocado destas características. Eu acho admirável. Mas todos nós somos chamados para refletir na nossa própria vida. Envolver-se, ajudar, não simplesmente olhar de fora, criticar, fazer parte de ações que revelem o cuidado para com o outro. Segunda coisa que nós percebemos aqui através do amor fraterno, quer dizer, a primeira nós vemos que é uma evidência de quem é o cristão. Ele vai aparecer, vai ficar mais evidente, mais coerente o seu discurso com a sua vida. Mas a segunda coisa que nós conseguimos perceber através do amor fraterno é o amor do próprio Deus. Veja o que João diz no versículo 9. Ele diz, nisso se manifestou o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Como é que nós sabemos que temos o amor de Deus em nossa vida? Bem, todo cristão o sabe porque creu que Jesus, na cruz do Calvário, sua encarnação, sua obediência, sua morte e até a sua ressurreição, foi a execução na história do plano de salvação para que ele fosse salvo. E todos nós que somos cristãos olhamos para Jesus e dizemos, esse é o Salvador que eu preciso e que Deus me deu, correto? Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte, se manifesta o amor de Deus, não em palavras. O versículo mais conhecido da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não que disse, eu amei vocês. Não é? Deus prova o seu amor dizendo, eu amo vocês. Nós somos tentados a fazer isso muitas vezes. O que ele está dizendo é, nós conhecemos e reconhecemos a manifestação do amor de Deus no fato de que Deus enviou o seu Filho. E este ato, preste atenção, o ato de dar o seu Filho foi o que tornou possível experimentarmos a vida do seu Filho em nós. É isso que ele está dizendo. O final do versículo diz precisamente isso, para vivermos por meio dele. Como é que nós encontramos uma nova vida? Como é que se tornou possível sermos novas criaturas? Como é que se tornou possível nós dizermos que estamos salvos, temos Deus em nossa vida? Por causa do ato de Deus, de ao amar, dar o seu próprio Filho. E o seu Filho doar-se sacrificialmente. Nisto manifestou de que Deus enviou o seu único Filho, a fim de vivermos por meio dele. Porque o amor, necessariamente, o de Deus, não dos filmes de Hollywood, dos filmes românticos, não o amor erótico que domina, não o amor meramente assistencialista, mas o amor de Deus na Escritura Sagrada é manifesto altruisticamente. Ele se delicia
no bem que faz ao próximo. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Olha a definição bíblica. Em que consiste o amor segundo a palavra de Deus? Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É uma definição singular, não é verdade? Porque nessa hora parece que a gente fica esperando uma definição prática, e aí ele vem aqui e diz, olha, presta atenção, o amor que o ser humano pode experimentar, redentor, o amor que vem da parte de Deus, não é algo que nós consigamos produzir pela nossa própria força. O amor que supostamente é a lei universal pregada em todas as religiões, acaba de ser descrita aqui como não sendo esta a realidade. Porque muitos atos altruístas e de dedicação não são expressões de um coração alcançado que busca a glória de Deus. Muitas das religiões, vocês que estão me ouvindo aqui agora, quem está ouvindo na transmissão, quem não é cristão, você ouviu muita gente falando e acreditando, a gente deve amar para progredir espiritualmente, para crescer, para evoluir, ou seja, o amor é um meio para eu conseguir alguma coisa de autopromoção. Eu quero me superar. O cristianismo vai numa linha completamente diferente. Ele diz, o amor, de fato, verdadeiro que a gente experimenta, é fruto de uma coisa que aconteceu fora de nós. A fonte desse amor, presta atenção à dica aqui, se falta na sua vida, olha onde vai encontrar essa água aqui para beber. A fonte desse amor que eu e você precisamos, de alguma maneira, em alguma medida, está no próprio Deus. Ele que é a fonte, Ele que é a energia. Ele diz, não consiste em que nós tenhamos amado a Deus. Estas são as pessoas autocentradas, arrogantes, e as religiões naturais, todas produzem gente assim. Inclusive o falso cristianismo. Gente muito cheia de autopiedade e de uma imagem muito positiva de si mesmo. Você conhece gente assim? Talvez em algum momento você tenha sido assim. Eu sou muito bom, eu entendo bom de teologia, eu amo muitas pessoas, eu amo muito a Deus. Não, mas como eu amo a Deus, eu queria que você visse como eu amo a Deus. E aí o que João está dizendo é o seguinte, não é que nós tenhamos amado a Deus, você não entendeu, mas é que Ele nos amou. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O seu Filho ofertou a única coisa perfeita, aceitável diante de Deus, que foi uma vida de plena obediência. E aquele que crê no seu Filho se torna agora propício a Deus, aceitável diante de Deus. É esse o amor. Quando nós nos rendemos a uma fonte de amor que está fora de nós, que não está em nós, quando dizemos que em nós não há essa capacidade natural e que nós dependemos de uma coisa que não é da nossa força nem capacidade, mas é dele, aí nós conhecemos e experimentamos o verdadeiro amor. Nisso está o amor, como João vai dizer no verso 10. Não em que tenhamos amado, mas em que Deus nos amou. E aqui há uma diferença do tempo verbal usado por João. O primeiro, quando ele diz, não em que nós temos amado, ou seja, nós começamos a experimentar um amor a Deus que está em nossa vida, que nos qualifica, mas em que Ele nos amou. O tempo verbal aqui na língua grega é algo que comunica uma ação completa, acabada, que não há o que ser acrescentado mais, porque ela é perfeita. Foi a obra de Cristo Jesus. O amor pleno, tudo que a gente precisa para viver a vida cristã em piedade, nós encontramos em Cristo Jesus. Até mesmo quando nós nos frustramos com a nossa piedade, que não é do jeito que a gente gostaria, deve nos levar a correr aos pés de Cristo e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor em minha vida. Nós aprendemos, portanto, daqui que o amor de Deus é eficientemente redentor, a ponto de entregar o seu próprio Filho eterno, que encarnou-se e foi crucificado, para resgatar pecadores que foram escolhidos, que se rendem a esse amor. E como é que se manifesta esse amor de Deus? Esse amor de Deus é uma eterna determinação divina em resgatar pecadores imerecedores, através de ato sacrificial. Já fica a dica aqui, não é?
de como é que se ama. Nós não amamos os dignos, porque fomos amados sem dignos sermos. Nós amamos por graça, como espelho de quem foi amado assim. Por isso, quem mais tem consciência de pecado, mais ama. É o que a Bíblia diz, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quem mais tem consciência de perdão, é que está melhor qualificado para perdoar. Uma coisa está ligada à outra. É à medida que fica mais claro que eu não sou merecedor e que o amor é tão gratuito e gracioso da parte de Deus, que eu me vejo capacitado a caminhar com amor na mesma direção para com o outro. E preste atenção aqui, porque eu tenho visto ao longo da minha vida cristã, muitas pessoas dizem, Deus sabe que eu não sou hipócrita, eu não vou fazer uma coisa que eu não quero. Mas este argumento é seletivo, viu? Porque eu nunca vi até hoje uma pessoa séria, viva, dizer isso com relação ao trabalho. Deus sabe que eu não sou hipócrita, eu só vou para o trabalho porque eu tenho prazer todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nunca vi isso. Mas a gente é seletivo, diz, não, se eu fizer isso aqui sem estar gostando dentro do meu coração, é mentira. Percebe qual é o ponto? É a graça do Senhor que nos alcança. O Senhor diz, olha, eu vos amei, não porque vocês fossem o maior ou os melhores dos povos, mas eu vos escolhi porque eu vos amei. Nós precisamos nos render a este amor eterno de Deus, confiar que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, ser menos determinados pelos nossos sentimentos e pela busca da nossa própria honra pessoal, e mais autorregulados pelo próprio Deus, pelo Evangelho, pelo seu Filho Jesus Cristo. Porque nem para o Filho de Deus, preste atenção, demonstrar amor foi uma coisa sem dor. Na noite de sua agonia, que ele estava para morrer, ele chorou, ele orou e suou como que gotas de sangue, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso é sinal de alguém que não estava morrendo de prazer com o que estava acontecendo, não, mas que estava sentindo a dor, a agonia do que significava aquilo. Mas o amor dele foi provado de dizer, eu seguirei amando até o fim, com a dor que isso custar, que no caso do Filho de Deus foi sua própria vida. Fica a dica para a gente entender o que é amor. O amor sangra, dói. Você que é mãe, que já teve bebê nos seus colos, sabe o que é, às vezes você acordar, eu digo mais a mãe do que o pai, porque costuma ser assim, né? De madrugada com um filho febril, e aquela sensação que muitas vezes nós pais também temos, e se eu pudesse tirar dele e passar para mim, para que ele não sentisse, o amor na dor, isso é amar, e é por isso mesmo que ninguém dá conta de amar todo mundo, né? Desse jeito, intensamente, mas precisamos caminhar. E por fim, o amor fraterno, ele revela o relacionamento do seio da igreja do Senhor. Veja o que diz o versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Simples assim. O que João está dizendo é o seguinte, da mesma forma que Deus nos amou definitiva, completamente, apesar de sermos inimigos, apesar de não termos inicialmente o desejo de segui-lo, de conhecê-lo e gratidão, e ele definitiva e completamente nos amou em Cristo Jesus, nós também devemos amar, como um ato presente e contínuo em nossa vida. Os tempos verbais usados por João aqui são distintos. Quando ele se refere a Deus, ele diz a obra absoluta, plena, acabada, completa, irreparável. E para nós, o desafio cotidiano de amar como um reflexo do amor que experimentamos em Cristo Jesus. O amor fraterno, portanto, deve se espelhar no amor de Deus, prático, redentor. Olha o que ele diz no versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Há duas ideias apresentadas por João aqui. A primeira delas é que Deus é um ser espiritual
que não é apreendido pelo sentido natural. Ninguém jamais viu a Deus, na sua glória e na sua majestade. E a segunda delas é, uma vez que isso é verdade, mas Deus, na sua graça, não nos deixou sem um testemunho concreto de quem Ele é. E Ele vem pelo reflexo do amor entre os irmãos. Foi os versículos que eu li no início, para dar início a essa mensagem aqui. Porque ao amar, nós refletimos para o mundo alguma coisa que o mundo não consegue ver. Não conhece Deus. Como é que eles vão perceber Deus? De alguma maneira, pelo reflexo, por menor que seja, por mais opaco que seja, mas que reflete a realidade de que somente Deus em nós é que explica a capacidade de nós amarmos o que não é amável. Preste atenção, gente. Esse é o poder do testemunho cristão. Porque a sociedade sem Cristo vai categorizar as pessoas entre os merecedores e os não merecedores, não é verdade? O Senhor Jesus disse, olha, cumprimentar os que os cumprimentam é fácil, os fariseus fazem isso. Amar quem ama você, gente, tem coisa melhor do que amar quem ama a gente. Sabe namoro quando começa? Eu te amo mais. Tchau, eu estou morrendo de saudade, eu também. É muito fácil dizer que você gosta quando a pessoa está o tempo todo dizendo que gosta de você. Mas quando alguém está puxando o seu tapete e te fazendo mal, você amá-la, querer o bem dela, é muito difícil. Isso só é possível se tiver alguma força maior do que a força do mal que essa pessoa lhe faz, dentro de você, para lhe capacitar a fazer o bem na outra direção. Esse é o amor cristão. Você pode dizer, pastor, mas isso é difícil demais. Eu digo, por isso que a fonte não está em nós, está nele. Nem sempre nós vamos acertar, muitas vezes nós vamos errar, mas sempre que nós acertarmos, preste atenção, uma bandeirinha nós estamos apontando para o Deus da Bíblia, para aqueles que não conhecem o Deus da Bíblia. Um sinal a gente está dando. Para mim é difícil também, mas é Deus que me ajuda e me auxilia. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos, Deus continuará nos santificando e a sua semelhança continuará sendo restaurado em nós ao ponto de nós conseguirmos também amar. O amor fraterno reflete o amor de Deus. Porque Deus não é percebido pelos olhos carnais. Deus é percebido pela graça, pela realidade espiritual. O que é o amor fraterno? O amor entre irmãos, o amor na família da fé. É um reflexo do amor de Deus, prático e redentor, em uma ação que confirma a nossa pregação. Claro que há muitas implicações aqui que nós poderíamos explorar, mas não temos tempo para fazê-lo. Amar não significa necessariamente que o seu coração está encantado com a pessoa. Às vezes vai ser doloroso, vai ser uma busca sofrida, chorada. Em alguns casos, a reconciliação pode ser extremamente difícil, mas o imperativo de amar permanece. E o poder do testemunho da presença de Deus também. Para concluir, queridos, através do amor fraterno, o amor cristão, nós conseguimos perceber de forma concreta o cristão. Um pecador que foi alcançado por um amor, que alcançando o seu coração, lhe capacita a refletir esse amor também. Através do amor que nós demonstramos para com o outro, nós refletimos a nossa crença e a nossa experiência do próprio amor de Deus na nossa vida. Quanto mais intenso, mais fácil vai ser refletir. Quanto mais focado no que Deus fez em Cristo, mais fácil vai ser amar o outro. E por fim, pelo amor fraterno, nós expressamos a natureza da igreja, do corpo de Cristo. Pecadores amados que expressam o amor uns aos outros. E eu gostaria de lhe estimular
a neste momento não apenas responder em oração a Deus, preste atenção, você sabe quais são as áreas de desafio de sua vida, certamente pela graça do Senhor, nomes, circunstâncias, situações, vêm à sua mente, ao seu coração, em reflexão que você faz. Mas eu gostaria de dar uma sugestão, uma única, geral, para todos aqui, que eu entendo que é uma área que todos nós, indistintamente, podemos melhorar e desenvolver, que é, eu não mais vou viver o cristianismo sozinho. Eu preciso de pessoas que me ajudem e eu preciso ajudar outras pessoas nessa caminhada de fé. E eu quero experimentar isso, esse amor fraterno na prática, sendo ajudado por gente confiável quando eu precisar e ajudando outras pessoas à medida que for possível fazê-lo. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra. Eu gostaria muito de poder dizer que esta é uma área que tenho encontrado grandes vitórias em minha vida. Mas o que sinceramente eu posso dizer a ti, como teu filho, não apenas como pastor, mas como teu filho, como marido, como pai, como irmão em Cristo, como ser humano, é que eu preciso desenvolver-me nesta área. É muito fácil ficar na minha zona de conforto, olhando para os meus próprios desafios, problemas cotidianos, e não enxergar as oportunidades, não aproveitar as oportunidades e demonstrar o teu amor. É muito fácil para nós sentirmos as agressões e as dores da vida como ofensas pessoais e perdermos de vista oportunidades de experimentar o teu poder e ser instrumento em tuas mãos para revelar o teu amor para com aquele ou aquela que de alguma maneira nos feriu. Ó Senhor, não conseguimos fazer isso na nossa própria força, mesmo tendo nascido de novo. Precisamos de uma renovação da nossa maneira de enxergar as relações humanas e a necessidade. E por fim, Deus, não menos importante, nesta noite nós gostaríamos de confessar ao Senhor nosso pecado cultural generalizado em nosso país, de indiferença para com o próximo. Nós temos estatísticas terríveis em nosso país, de violência urbana, doméstica, assassinato, injustiça, exploração. E essas estatísticas nada mais são do que números que expressam a ausência de amor em nossa sociedade. Mas uma vez que a sociedade não é um organismo individual, mas é composto de indivíduos, significa que nós estamos participando desta realidade. Mesmo tendo crescido o número de pessoas que professam a fé cristã evangélica em nosso país, nós não temos conseguido reverter esses dados tão cruéis em nossa nação brasileira. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Ajuda-nos a olhar as dimensões horizontais da nossa fé, para que a manifestação da tua presença e da tua graça se veja mais intensa e rica nessa nossa amada pátria brasileira. Oramos em nome de Jesus. Amém.